Sim. O Chega tomando aqui, se tornando governo. Acredita que pode acontecer essa ruptura? Vai acontecer mesmo. O André Ventura, quando diz, ele faz. O André Ventura não brinca em serviço. Ele disse mesmo que o Lula... O André Ventura é que organizou a manifestação em 2023, quando o Lula esteve aqui no Parlamento Português. O lugar do ladrão é na prisão. Eu estive lá a fazer a reportagem, isso até aparece Também no documentário. Viu? Exatamente. Portanto, se ele organizou isso e ele prometeu nessa altura, o Lula nunca será bem-vindo aqui a Portugal. E ele já disse o mesmo destes ministros. Portanto, o que é que falta a Portugal é ter um governo realmente forte, com pulso e de direita e que admita as atrocidades. Agora, se tiver partidos como, por exemplo, em Espanha o Pedro Sánchez, que é feito da mesma essência do Lula, Sim. Macron é feito da mesma bosta que é o Lula, são feitos da mesma matéria, servem aos mesmos, porque são fantoches dos grandes globalistas, George Soros, essas famílias dos grupos Bilderberg, etc., portanto, aí fica difícil, mas quando, sim, por exemplo, com países como a Hungria, com o Viktor Orbán, se Portugal tiver o André Ventura, se a Espanha tivesse o Santiago Abascal, aí já eles não vão ter vida fácil. E o problema deles é que a Europa está a guinar à direita, de um ano para o outro. Nestes últimos 3 anos, como até o Parlamento Europeu mudou. Portanto, a tendência é as coisas continuarem a virar de direita. Porquê? Porque a esquerda é tão má, tão nefasta, que eles matam-se eles próprios, aniquilam-se eles próprios. Nós vemos aqui em Portugal, tivemos 3 eleições legislativas nos últimos 3 anos. Porquê? Porque era o PS que a esquerda, eles próprios eram corrupção, escândalos atrás de escândalos. Este próprio PSD, que é uma esquerda, uma direita, falsa direita, é uma esquerda, uma social-democracia. São tão esquerdistas como o PS, é a mesma coisa. Eles próprios tiveram escândalos e por isso é que tivemos estas últimas eleições outra vez. Portanto, o cerco vai apertar para essa gente. Por isso é que eu tenho muita esperança. Embora o Brasil esteja num sofrimento grande, eu sei que eles vão virar a página e o mundo está todo a virar a página. Eu tenho corrido o mundo inteiro. O PS e o PSD aqui tem uma relação muito parecida com o que era o PSDB e o PT no Brasil. Tanto que Alexandre de Moraes é egresso do PSDB. Exatamente. Ele era político desse partido. Do PSDB. E no final das contas, tanto ele quanto o Geraldo Alckmin abraçam-se com o PT e formam uma aliança como governo. Temos que lembrar, não sei se sabe disso, lá por volta de 2010, no Brasil, Gilmar Mendes era considerado um homem de direita. Gilmar Mendes era considerado um homem de direita. Era o juiz da Suprema Corte de direita. Por quê? Porque havia sido indicado por FHC. Hoje estão todos no mesmo regime, no mesmo consórcio, todo mundo conseguiu formar uma boa aliança e estabeleceu-se, né, como uma calcificação no poder. Aqui em Portugal vocês não têm o problema com o judiciário que temos no Brasil. Ainda. É um problema diferente. Porque o Brasil é um balão de ensaio para, se isto funcionar bem no Brasil, no Brasil funcionou lindamente, bora levar para aqui. Mas tivemos agora o Tribunal Constitucional derrubando algo que foi aprovado pelo parlamento português. O parlamento simplesmente vai aceitar. Para quem não sabe, quem está assistindo em casa e não sabe, mudou a lei de estrangeiros aqui, a lei de imigração, endurecimento, etc. E foi chumbado pelo Tribunal Constitucional, disse que não era constitucional. Porque a maioria foram metidos lá pelo PS. É o mesmo, é como o PT indicou para... E o parlamento aceitará essa afronta? O André Ventura não, como líder do maior partido da oposição, portanto já começaram até a questionar isso e agora vão continuar a bater-se porque não queremos que aconteça aqui em Portugal o que acontece no Brasil, como é óbvio. E não esquecendo que no Brasil o Geraldo Alckmin, que agora é o vice do Lula, foi o tal que disse que o Lula queria voltar à cena do crime. Para voltar a roubar o resto que faltava roubar. Portanto, é nesse ponto em que estamos. O número 2, o homem de confiança do Lula, dizia que ele era um bandido e que ele queria voltar à cena do crime. É escandaloso demais. O que se passa no Brasil é nem contado. Por isso é que a reação das pessoas no final do meu documentário é de estupefacção. Porque não, o quê? Isto não é possível, meu. E até vocês brasileiros, quando veem as 2h20 da compilação das atrocidades e das aberrações, não é só atrocidades, há aberrações, até vocês ficam, como é que é possível? O meu país, um país tão lindo, um celeiro do mundo, um país lindíssimo, um povo maravilhoso, foi engolido por aquele grupo de bandidos de preto, sozinhos conseguem destruir uma nação inteira, meu.
Isso é que é impressionante, como é que tão poucos, e essa fala aparece no documentário, o Bolsonaro numa manifestação em São Paulo a dizer como é que tão poucos conseguem fazer tanto mal a todos nós. E é verdade, tão poucos. Pá, é impressionante. Não, é interessante o que você falou, porque às vezes o brasileiro ele já tá... Vai acostumando, né? Aquela famosa história do sapo que entra na água quente ou que vai esquentando a panela. E eu não sei se o que você ouve, né, de pessoas que veem isso sobre o Brasil e que são daqui, né? Eles devem achar que é uma coisa surreal, que parece até ficção, né? Sim, há dois tipos de brasileiros aqui. Há aqueles que lá, o Bolsonaro não presta, mas assim que o Lula entrou vieram para Portugal. Logo aí é um contrassenso. Está com o Lula porque ele soltou delinquentes, desmilitarizou a polícia, houve a despenalização das drogas, o desarmamento da população, ou seja, a criminalidade disparou, por isso é que temos os criminosos a festejar a vitória do Lula. Eu mostrei isso no documentário também. 4 em cada 5 criminosos de presidiários votaram no Lula. Porquê é que será? Estranho, não é? Pois. E portanto temos esse tipo de brasileiros que diziam mal do Bolsonaro, mas assim que o Lula veio para lá e que o crime aumentou, veio para aqui, tipo os hipócritas. Temos os que estão aqui há muito tempo, que acompanham à distância e que ouvem esses relatos soltos, que eu mostro tudo no documentário, e que acompanham e que percebem e que têm muita tristeza pelo que se passa no Brasil. E temos os que não estão nem aí. Não, o Lula é o pai dos pobres, o Lula é que fez bem, o Bolsonaro não, a televisão diz que o Bolsonaro era um genocida, quando soubemos agora que a Globo foi apanhada a inflacionar os números só para penalizar o Bolsonaro. Portanto, temos os que veem televisão, e os que veem televisão não têm razão nenhuma para duvidar, porque se a televisão diz, vão acreditar, então pensam que o Brasil está tudo bem e que o Lula está a fazer tudo bem. Quando até eu mostrei no documentário, o Lula conseguiu bater recordes de gastos presidenciais de sempre. Nunca um presidente gastou tanto dinheiro em viagens, em estadias, em aviões, em tudo e mais alguma coisa. Nunca a Amazónia foi tão desmatada barbaramente como agora, e é engraçado que os artistas que choravam, Daniela Mercury, aqueles vídeos quando era o Bolsonaro, agora estão caladinhos. DiCaprio, né? Agora estão caladinhos, agora não há lágrimas. E eu também isso eu falo no documentário, porque eu disse não vai escapar nada, vai um por um, e os que escaparam vão aparecer no 2. E se eu preciso eu faço o 3 e o 4. Daniela Mercury, que inclusive adora Portugal, mora cá. Sim, exatamente. Pois. Até a Anitta aparece no meu documentário a dizer não há anistia, quando é uma falta de respeito por famílias que estão a sofrer injustamente. E ela, que como artista devia ter a responsabilidade de medir as palavras, não está ali a gritar, não, vamos penalizar estas pessoas. Idiota, burra e ignorante, porque nem sequer sabe o que é que aconteceu no 8 de janeiro. Sim, ela às também vezes até ignorância, não é? Nem com o que ela fuma também, com o que ela né? Como é que aquilo há de pensar? E qualquer saída política para o Brasil parece que passa pela anistia. Eu acho que não tem saída política que não passe por isso. Os Estados Unidos não abdicam da amnistia e da soltura do Bolsonaro. E o caso da anistia, me parece que foi um daqueles erros estratégicos de quem está dominado pela ubris, pelo seu ego, pela sua vontade, pelo poder. Porque tivessem aprovado, não tivessem feito, porque o Congresso queria votar no Brasil e o STF fez uma intervenção de ligar e pedir para não votarem. Como no voto impresso, exatamente igual. Mas tivessem permitido a anistia e tivessem tirado aquelas pessoas que lá estão presas, tivessem tirado elas, mandado para casa e transformado em serviços comunitários. Sim. A pressão política hoje seria muito menor, porque estaria tudo muito personalizado em Jair Bolsonaro. Mas quando tu és um torturador e um psicopata, tu não queres amenizar o bem das pessoas, tu queres é ir mais fundo e esventrar, e esmagar e pisar, e queres ser o soberano, o imperador. Portanto, isso com este que está aqui. Onde é que está a câmara? É aquela ali. Com este aqui não funciona. Com este psicopata torturador isso não funciona. Isso é para gente que tem bom senso. O que tu disseste mostra bom senso. Ok, fizemos nós a cilada, organizámos isto, mas há ali gente boa, então vamos amenizar um bocadinho. Já os castigámos tanto. Não, estes ainda fazem pior. As pessoas que eu entrevistei na Argentina, em Buenos Aires, as penas deles eram 15, 14, 16, 17, e muitos deles disseram, eu não entrei. Olha, eu entrei por causa das granadas que a polícia mandou dos helicópteros, de gás, e eu abriguei-me lá dentro, porque a polícia estava a chamar para a gente se abrigar lá dentro. Era uma ratoeira para nos prenderem. Eu não subi sequer a rampa, eu estava cá em baixo até a filmar no jardim. Todos apanharam penas iguais. Sim.
E não tiveram direito legal, não tiveram a direito a nada, prenderam-nos sem sequer a acusação, não houve nada, a ordem juridicamente aquilo foi tudo um atentado. E eles sentem-se perdidos, porque nós estamos aqui longe da família, longe dos meus filhos, da minha mulher, da minha casa, não sei que eu ando aqui a fazer bicos, atenção Portugal, fazer bicos no Brasil é fazer vários trabalhos. Ando aqui a fazer bicos, ando aqui pronto, e eu vi aquelas pessoas arruinadas, devastadas, a chorarem. Por isso é que há uma parte que eu próprio chorei no documentário, e eu fiz, quando aquele rapaz diz, eu só quero voltar para o meu Pantanal. Uma pessoa que não fez... Até o vendedor de pipoca e de algodão doce foi preso, o sem-abrigo, a pessoa com cancro, aquela senhora de 74 anos a mostrar o seu papel a dizer sou uma terrorista. Aquilo, quem não fique sensibilizado com aquilo é um monstro. E este homem é um monstro que não só não fica sensibilizado com aquilo, como ainda faz pior. Sim. E perante isto, eu não podia ficar parado. Eu tinha que usar o meu papel de influencer, de rebelde, de repórter, para fazer aquilo que nenhum brasileiro pode fazer. Se nenhum brasileiro pode fazer isto, e eu posso, então eu vou fazer. Eu não podia ficar em casa. Você acaba de assistir um corte do canal Pode Vir Portugal. Se você gostou, deixe o seu like, subscreva-se no canal e ative o sininho de notificações. Para assistir o vídeo na íntegra, acesse o nosso canal do YouTube. Siga-nos também nas nossas outras redes sociais.